Conclave. O que esse filme está gerando tanto mimimi positivo e negativo em relação a todo o seu roteiro, que ele passa de mensagem? Afinal de contas, o que é tudo isso? O que é esse filme? O que trata esse filme? Pois é, nós vamos fazer a nossa análise hoje. Se você tem interesse, fica aqui comigo, que é logo depois da vinheta, porque afinal, se habemos papam, habemos polêmica. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje, primeiro de tudo, eu quero fazer uma introdução à nova playlist do nosso canal, que se chama Da Lista ao Cinema e Vice-Versa. O próprio nome já diz tudo, não é mesmo? Então aqui nós vamos tratar de filmes que são relacionados a qualquer tipo de culto, religião, seita, espiritualismo e tudo que for desse universo das crenças. Nós vamos tratar aqui. Eu já vou avisando de antemão que todos os filmes, inclusive esse do Conclave, que está anunciado hoje, eles contêm spoiler. Então se você não assistiu, você pausa esse vídeo, assiste o trailer que está aqui na descrição e vai para o cinema. Não sei se está no cinema ou se já saiu, mas espera sair no streaming. Se já saiu do cinema, assiste e depois você... Conclave foi lançado em 23 de janeiro de 2025, baseado no livro de mesmo nome do autor Robert Harris, de 2016. Conclave tem indicação a 8 Oscars. Já adianto para vocês que a minha opinião é que Conclave é um filme filosoficamente muito bom. Agora eu vou ler a sinopse para vocês. Para quem não assistiu ainda, depois dessa sinopse sai do vídeo, porque daí vai ter spoilers. O Papa está morto e agora é preciso reunir o colégio de cardeais para decidir quem será o novo pontífice. Em Conclave, acompanhamos um dos eventos mais secretos do mundo, a escolha de um novo Papa. O cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, o grandioso, conhecido também como cardeal Lomeli, é o encarregado de executar uma reunião confidencial após a morte inesperada do amado e atual pontífice. Sem entender o motivo, Lawrence foi escolhido a dedo para conduzir o conclave como uma última ordem do Papa antes de morrer. Assim sendo, os líderes mais poderosos da Igreja Católica, vindos do mundo todo, se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção e deliberar suas opções, cada um com seus próprios interesses. Lawrence, então, acaba no centro de uma conspiração e descobre um segredo do falecido pontífice que pode abalar os próprios alicerces da Igreja. Em jogo estão não só a fé, mas os próprios alicerces da instituição, diante de uma série de reviravoltas que tomam conta dessa assembleia sigilosa. Então vamos lá, eu que já assisti o filme digo que essa sinopse está bem fiel, é bem isso mesmo, e a gente vai tratar alguns detalhes aqui. Já vou dizendo para vocês que é um filme que tem muita política e coloca a fé em debate. O filme começa com uma cena com o Papa morto na sua cama, no seu quarto do Vaticano, e o cardeal Lawrence, que é denominado decano pelo próprio pontífice morto. Quem não sabe, decano é aquele que vai ser responsável pelo conclave. Visita os estabelecimentos do Papa falecido, fazem as suas orações e já começa a querer entender o que aconteceu, porque a morte dele deu a entender que é meio suspeita. Então ele começa a interrogar algumas pessoas para saber como é que esse Papa morreu. Em seguida, já logo em seguida, ele começa a se preocupar muito com o conclave, porque ele é o responsável. Então ele tem que pôr a ordem em todo o estabelecimento, preparar a Capela Sistina, receber os cardeais que já estão chegando, os cardeais do mundo inteiro. O que posso dizer, tem cenas muito impressionantes já nessa parte do filme, que mostra, por exemplo, o pátio do Vaticano com os cardeais fumando horrores ali, com um monte de bituca de cigarro no Vaticano, né? Você imagina já o profano, né? O vício no sagrado. Pois é, aí já é um primeiro detalhe que me chamou muito a atenção, que a gente vai traduzir mais pra frente. E algumas freiras passando todas de preto, muito
comedidas, assim, silenciosas, como se elas não fossem valer sem nada no Vaticano, passando pelos corredores enquanto os cardeais se reúnem lá, conversam, bate-papo e fumando cigarro, charuto, enfim. O filme segue todo momento com a votação do Papa. É fechado com conclave e eles vão para 1, 2, 3 e mais sessões de votação porque não é decidido o Papa. Para vocês saberem, na Igreja Católica deve-se ter no mínimo 2/3 de votos para ser elegido o Papa. Esse filme, que é baseado no livro, como já foi falado, de 2016 de mesmo nome, tanto o filme quanto o escritor do livro, eles fizeram muitas pesquisas com pessoas de grande porte do Vaticano para fazer minuciosamente todas as cenas. Então eles mostram pra gente um dos rituais, né, mais secretos do mundo, que é o conclave, em detalhes. Tem uma cena já no início, quando o cardeal Lawrence vai até o quarto do Papa falecido, que eles tiram o anel do pescador, né, que é o anel que teoricamente veio lá de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, e tiram a insígnia do anel para moldar um anel que será o tamanho do dedo do próximo Papa. Então ele tem detalhes perfeitos de como que é feito todo o conclave na vida real. Mas seguindo, nas votações é muito difícil eleger um Papa lá, porque a Igreja é fragmentada e os cardeais são fragmentados. Eles se dividem, assim como na política, entre aqueles mais tradicionais e os mais progressistas. Lembrando, interessante dizer que o Papa que morreu, ele era um grande progressista, que é como é dito no filme. E o Lawrence, que também é progressista, que é o decano, aquele que decide tudo no conclave, comanda tudo, ele é progressista e ele quer manter o legado do Papa falecido de progressismo na Igreja, né? Só que tem também a parte tradicional dos cardeais. Tem um cardeal italiano lá que bate o pé, ele quer que volte toda a tradição centrada em Roma, que as missas voltem a ser em latim, que as pessoas têm que aprender latim para ir na igreja. Então, todo tradicional. Tem uma cena que eles estão debatendo o discurso para a eleição de um outro cardeal. Deixa eu me ver aqui. Que é o cardeal Bellini, interpretado pelo também grandiosíssimo Stanley Tucci, que é um progressista. E eles preparam tudo para eles. Nós vamos ter uma igreja mais voltada para o povo, liberal aos LGBTQIA+, liberal às mulheres. Aí tem até um que se destaca: você pode fazer tudo, menos liberar para a mulher. Então, vai mostrando como que é a igreja, né? Do que é feito a igreja. A gente pode fazer uma análise aqui, que eu trago agora na minha opinião, que é muito interessante. Uma das mensagens centrais desse filme é que a Igreja Católica Apostólica Romana, de divino, ela não tem nada. Ela é uma instituição de homens poderosos com suas divisões políticas. Então, você que é cristão, você pode se assustar com esse filme, porque você vai ver muita coisa humana e nada divino dali. Vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda do meu canal, que você, se é cristão, você quer saber como ser um cristão independente? Assiste o vídeo aqui que eu vou colocar o card, que eu falo um pouquinho sobre como ser um cristão espiritualista independente. Voltando. O decano Lawrence, em meio às suas corridas pelos corredores do Vaticano, na tentativa de induzir os votos para os papas que ele gostaria que fossem eleitos papas, os cardeais, perdão, fossem eleitos papas, como principalmente seu favorito é o Bellini, como um papa progressista. Ele acaba descobrindo escândalos dos cardeais que estão sendo nomeados a possíveis papas. Um deles teve um caso que deixou a entender que foi quase como um estupro a uma freira, que tem um filho com uma freira que está sumido no mundo. A igreja sumiu com ele, só pôs ele num colégio católico. Aí ele é um papa que fala muito tradicional, debate, é um cardeal, perdão, estou falando muito papa. O cardeal debate muito suas ideias tradicionais e
acabou tendo esse ocorrido na vida dele, que o cardeal Lawrence descobre por uma conversa com a Madre Agnes, que é interpretada pela Isabella Rossellini, que faz um papel maravilhoso no filme. É uma madre que mostra como as freiras são todas em silêncio, e a madre em silêncio o tempo todo na salinha dela lá. Ela vai em momentos que os cardeais estão jantando e se posiciona firmemente contra um cardeal, que é esse que teve um caso de abuso a uma freira, falando: não, realmente, nós trouxemos a freira para cá no Vaticano, que era para ver se você se tocava aí do que você fez e tal. E aquele cardeal, ele acaba chorando, ele se arrepende e já perde a sua posição como possível papa. Nesta cena da madre, Isabella, a atriz, como Madre Agnes, revela um segredo do cardeal Trimbley, interpretado por John Lithgow, que foi ele que trouxe essa freira abusada para derrubar o cardeal Adame, que é o tradicionalista que abusou a freira. Interessante que fala que Trimbley e Adame, os dois que tiveram essa coisa, os dois são tradicionais. Então estava um tentando puxar o tapete do outro. Eis que logo após essa cena surge no filme o cardeal Benítez, muito intrigante, uma figura assim misteriosa. Trata-se de um mexicano que estava morando no Afeganistão e tornou-se cardeal do Afeganistão. E ele foi escolhido para participar das escolhas como elegível para o novo Papa pelo falecido Papa, que era muito amado, um segredo que até então ninguém sabia, e Lawrence vai desmiudando tudo isso aí para descobrir o porquê. E ele é uma figura muito calma, né? Ele não fala muito, ele é bem contido também. Durante o filme inteiro, as cenas que ele fala mostram a transposição das mãos dele, que são mãos diferentes das dos outros cardeais, não por causa do anel do pescador talvez, mas porque o que eu vou revelar aqui mais tarde. É uma mão alongada, com dedos alongados, muito delicada. Que por fim, essa figura misteriosa, depois de todas as rodadas de votação, é eleito o novo Papa. Habemus Papam. E assim o filme segue, disputa entre progressistas e conservadores, conservador com conservador, progressista com progressista, enfim. Segue toda uma briga que no final você entende que de divino a igreja não tem nada, ela é muito humana mesmo, cheia das ambições de cada um dos cardeais querendo se tornar papa. Notavelmente, o filme passa uma mensagem que toma partido em relação aos cardeais progressistas e a toda a visão política além da igreja de defesa do povo LGBTQI+, das mulheres, das minorias. Gostaria de destacar aqui a cena em que a Madre Agnes, que ela passa assim bem na discrepância durante todo o filme com as freiras comedidas, ela vai até o restaurante onde os cardeais estão jantando e dá um show ali, apresentando, assim, declarando, mostrando para todo mundo, desculpa a palavra, mas a escrotice que estava acontecendo entre dois cardeais tradicionais, um tentando derrubar o outro e tentando usar ela para derrubar o outro. O papel dessa madre é impressionante. E também faz parte da ideia central do filme essa coisa dos cardeais, cada um com sua ambição de se tornar papa e pôr as suas ideias no poder. Para quem aí assistiu, leu os livros de Game of Thrones, é bem isso, é um Game of Thrones do Vaticano, os poderosos ali discutindo e as minorias sendo oprimidas. E este eu acho que acaba sendo até o lúdico do filme. Voltando ao cardeal Benítez, que foi eleito o novo Papa, foi fascinante essa história. Esse novo Papa, ele tem uma condição, ele é um Papa intersexual. Vamos explicar para vocês, para quem não sabe, o que é intersexualidade. De acordo com o Google,
inteligência artificial, dicionários e tal. Intersexualidade é uma condição em que as características sexuais de uma pessoa não se enquadram nas categorias binárias de masculino ou feminino. As diferenças podem estar presentes nos genitais, nos cromossomos, nas gônadas ou nos hormônios. Pessoas intersexuais podem ter características sexuais como testículos e ao mesmo tempo ovários. A intersexualidade não é uma orientação sexual, mas sim uma característica biológica. E esse novo Papa, ele fala uma coisa muito bonita sobre a intersexualidade, que eu acho que é a da fé daquele homem chamado Jesus mesmo, que vem daí, né? Que ele fala, o Papa falecido queria muito que ele fosse um dos elegíveis ao novo Papa, mas que ele fosse para a Suíça fazer uma cirurgia para retirar os ovários. E ele se nega, porque ele fala, Deus me fez assim. Eu sou um intersexual, um homem intersexual com ovários. Deus me fez assim. Então é um tapa na cara com luva de pelica de qualquer conservador. Esse Papa também é muito justo, é um progressista, a maioria no final acaba votando nele, ele é muito humilde e ele representa toda essa minoria, não é verdade? Olha de onde ele veio também, cardeal do Afeganistão. Um cara que deu uma lição numa fala no filme até sobre a guerra. Mas mesmo assim, o cardeal Benítez não é a personagem principal. A personagem principal, obviamente, fica com o decano Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, que nós estamos no olhar dele, né, passando por tudo isso, e que no final do filme, quando ele descobre a intersexualidade do cardeal Benítez, ele tem uma questão moral com ele ali, uma disputa entre o tradicionalismo da igreja com o progressismo dentro dele. E ele resolve não contar aos outros cardeais, porque isso poderia derrubar o novo Papa Benítez, que ele considera a melhor opção de Papa que eles tinham dentre todos os cardeais, essa pessoa extremamente humana. Mas também então o decano Lawrence, ele é a personagem principal. Nós também destacamos aqui as interpretações do cardeal Bellini por Stanley Tucci, o cardeal Trimbley por John Lithgow, a Madre Agnes de Isabella Rossellini, o cardeal Tedesco, que é um italiano tradicional, interpretado pelo grande Sergio Castellitto, e o arcebispo Benítez, ou o cardeal Benítez, perdão, interpretado por Carlos Dias. Estamos chegando aqui à nossa reta final do vídeo. Eu digo que esse é um filme muito bom. Eu altamente recomendo este filme. Nós vamos criar aqui para essa playlist categorias para poder eleger os filmes. Então eu vou dar 5 estrelas espirituais, de 0 a 5 estrelas espirituais para cada filme. E de 0 a 5, o Conclave recebe as minhas 5 estrelas espirituais. Eu gostaria de deixar fixo também que, apesar de se tratar do filme somente do Conclave, eu achei que poderia ter tido uma parte onde se falasse da Santa Sé, que é a administração da instituição Igreja Católica Apostólica Romana, sempre chefiada pelo Papa, com figuras poderosas a seu redor, que ajudam em executar os seus planos para o governo dos católicos, né? Só que essa Santa Sé é bem intrigante, porque não tem só pessoas a favor do Papa ali dentro, tem pessoas contra o Papa, seja progressista ou tradicional, e eles normalmente são eles, como se fosse um Senado, um Supremo Tribunal Federal, que acabam por definir como é que vai ser o papado, tá? É a Santa Sé. Para mim, trata-se de um filme excelente, que, a meu ver, deixou como mensagem final realmente se representar o povo, não esses homens poderosos. E gostaria de dizer para vocês, presta bem atenção, a fé é inerente ao ser humano. Todas essas pessoas no filme, todos nós, independente de religião, crença, culto, nós vamos passar por períodos em que a nossa fé vai cair e a gente vai discutir a nossa crença. Mesmo os ateus,
Eles têm que ter fé na vida, que seja, porque sem fé você não consegue fazer nada. E ela é inerente ao ser humano. E eu encerro este vídeo agradecendo a sua presença, pedindo o seu like, pedindo a sua inscrição. Todas as nossas informações estão aqui na descrição. E eu encerro com uma frase do filme, que é a seguinte: a fé é algo vivo, porque anda com a dúvida. Até o próximo vídeo.